Muitas pessoas acreditam que quando Caim foi amaldiçoado e peregrinou pela terra, ele se envolveu com uma macaca e começou uma família de neandertais. Sim, eu também me assustei com essa ideia, mas tem gente que acredita mesmo nisso. Outros pensam que além do Jardim do Éden, já existia seres humanos convivendo com dinossauros, os famosos Homens das Cavernas. Enfim, onde Caim conseguiu sua esposa? Depois de ser banido por homicídio, a Bíblia diz que Caim tem uma esposa e começou uma família. Como isso é possível? De onde veio a esposa de Caim? Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a misteriosa mulher de Caim. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, lemos que Deus criou Adão e Eva. O segundo capítulo inclui uma segunda perspectiva desse evento, explicando que Deus fez Adão primeiro e delegou a ele a responsabilidade de nomear todas as criaturas vivas. Essa tarefa enfatizou que nenhuma criatura em toda a criação era uma companheira adequada para Adão. Foi então que Deus criou Eva, uma combinação perfeita para Adão, formando-a a partir de uma das costelas de Adão. Eva, a mãe de todos os viventes. Só em Gênesis capítulo 3, verso 20, descobrimos que Adão deu o nome de Eva à sua esposa. E por quê? O versículo diz que ele escolheu esse nome porque ela era a mãe de todos os viventes. Portanto, a Bíblia revela que este marido e mulher eram os pais de todos os humanos. Isso elimina a possibilidade de a esposa de Caim vir de outra família. A seguir, em Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2, somos informados do nascimento de Caim e depois Abel, em rápida sucessão ao que parece. Alguns comentaristas até sugerem que eram gêmeos. O versículo 25 anuncia o nascimento de Sete após a morte de Abel. Uma leitura superficial pode fazer parecer que todos esses eventos ocorreram de forma relativamente rápida, e não há menção de filhas. Esse capítulo trata principalmente de um trágico homicídio, o primeiro na história. Quando Caim assassinou seu irmão Abel, Deus não administrou pena de morte, mas antes exilou Caim da presença de Deus. Somos informados de que Caim foi para a terra de Nod, onde ele e sua esposa formaram uma família. Gênesis 4, versos 16 e 17. O breve relato bíblico nos deixa com um mistério. Onde Caim conseguiu sua esposa? Poucos percebem que aproximadamente 1650 anos de existência da humanidade estão registrados nos primeiros 6 capítulos de Gênesis. Claramente, este é apenas um resumo e muitos detalhes foram deixados de fora. Caso contrário, Gênesis seria um livro incrivelmente grande. Vamos dar uma olhada no que sabemos. Deus criou Adão e Eva como adultos totalmente maduros, imediatamente capazes de se casar e se reproduzir. Na verdade, depois de criá-los, Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Em outras palavras, Deus disse a eles para terem uma grande família. Deus deu mais do que apenas instruções. Ele deu a Adão e Eva uma bênção de fecundidade. Então, Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos. Portanto, seria razoável supor que Caim nasceu 1 ano depois de Adão e Eva terem sido criados, e o nascimento de Abel ocorreu logo depois. Talvez dentro de 1 ano. Mencionamos o terceiro filho, Sete, e uma leitura rápida do capítulo pode fazer parecer que os 3 filhos nasceram um após o outro em um período de tempo relativamente curto. Mas espere, o próximo capítulo nos diz que Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos, como você pode ver em Gênesis capítulo 5, verso 3.
somos forçados a concluir que muito não foi registrado sobre a família de Adão e Eva em Gênesis 4. Seria razoável supor que Adão e Eva produziram apenas 3 filhos 130 anos após a instrução e bênção de Deus sobre encherem a terra? A resposta a essa pergunta também fornece a resposta à nossa pergunta principal: onde Caim conseguiu sua esposa? Mais de um século de desaparecimento. A Bíblia nos dá apenas um relato abreviado das vindas dos filhos dominantes de Adão, Caim, Abel e Sete. Por causa de seu profundo efeito na história, Caim foi o primogênito de Adão e Eva. Abel foi assassinado e Sete deveria ser em lugar de Abel, temente a Deus e justo como ele. Veja, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Nesse longo período de tempo entre o nascimento de Caim e Abel, o nascimento de Sete, 130 anos após a criação de Adão, é razoável supor que Adão e Eva tiveram muitos filhos adicionais. À medida que esses filhos amadureciam, eles próprios sem dúvida tiveram filhos. Naquele período de mais de um século, é provável que existiram literalmente gerações que surgiram dos filhos de Adão e Eva por sua vez de seus descendentes. Em Gênesis 5, verso 4, fala de Adão tendo filhos e filhas. Então, claramente havia mais filhos, dos quais a Bíblia nada nos diz. É difícil para nós nos relacionarmos com o mundo primitivo e o tamanho potencial da primeira família, mas tenha em mente que Adão viveu ao todo 930 anos. Sua descendência sem dúvida se espalhou a uma distância considerável de Adão e Eva, de modo que se houvesse espaço para agricultura e pecuária, para a produção de alimentos. Imagine você em um mundo novo e cheio de vida e animais lindos para explorar, sem lixos e poluições. Aí você se pergunta, será que eu vou querer explorar este mundo? Pois bem, como os filhos de Adão e Eva se multiplicaram cada vez mais e seus filhos tiveram cada vez mais filhos, é óbvio que o povo se expandiu pela terra. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui no Google, vem comigo. Uma mulher que teve 76 anos teve 69 filhos, é muito filho. Agora imagina Adão, que viveu 930 anos e Eva aproximadamente o mesmo tanto. Visto que o povo vivia quase um milênio de idade naquela época, é justo dizer que assim como Adão viveu 930 anos, Eva também deve ter vivido mais ou menos isso, visto que a Bíblia não revela a idade que Eva morreu. Pois bem, por se multiplicar os filhos, uma área para a qual alguns deles migraram foi a terra de Nod, onde Caim e sua esposa começaram uma família. Relatos extra-bíblicos de onde Caim conseguiu sua esposa. Então, quem era a esposa de Caim? Podemos especular sobre alguns detalhes com base no que podemos aprender da história secular. Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, compilou uma história da humanidade desde a criação, intitulada Antiguidades dos Judeus. No capítulo 2, seção 1, ele escreveu sobre Adão e Eva, e disse: eles também tiveram filhas. Na seção 3, Joséfo acrescentou sobre Adão: ele realmente teve muitos outros filhos. Quanto ao resto, além de Caim, Abel e Sete, seria tedioso nomeá-los. Joséfo sugere que Adão e Eva tinham uma grande família. Embora não seja possível verificar a fonte de Joséfo, a sugestão que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos é razoável e apoiada pelas Escrituras. A única resposta lógica para a pergunta onde Caim conseguiu sua esposa é que ele se casou com uma de suas muitas irmãs, ou quem sabe uma sobrinha. Séculos mais tarde, nos dias de Moisés, Deus fez uma lei proibindo o casamento entre parentes próximos. Mas tal casamento não era ilegal na época em que Caim viveu. A esposa de Caim teve de ter sido uma das muitas filhas nascidas de Adão e Eva. Naquela época, não havia perigo para a saúde dos filhos de parentes próximos. Embora impensável no mundo de hoje, não havia proibição contra o casamento entre irmãos naquela época. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.